Olá, meus amigos, meus amados. Nós estamos aqui na maratona para mais uma mensagem. Eu quero te fazer um convite a permanecer firme, amados. Permaneça firme nesse propósito. E eu creio que nós chegaremos nos 150 dias ainda mais fortalecidos, ainda mais abençoados, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. Então, amados, permaneça firme. Continue firme no propósito. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, que nós possamos caminhar juntos. E eu creio que o Senhor continuará nos abençoando de uma forma poderosa em nome de Jesus. Eu quero meditar numa breve mensagem com vocês e eu quero ler um versículo que está em Marcos, no capítulo 1. E no final dessa mensagem eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida através da oração. Então fica conosco, amado, até o final para receber a oração. Marcos 1, versículo 15. Jesus diz assim, ó: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu não sei se você já reparou, quando alguém tem de responder a alguma pergunta relacionada às atitudes do passado. Eu não sei se você já foi, de uma certa forma, questionado, ou se você já se pegou pensando a respeito das suas atitudes do passado. Na maioria das vezes, ou na sua maioria, as pessoas respondem que não se arrepende de nada. Eu já ouvi isso várias vezes. Eu não me arrependo de nada. Se eu tivesse oportunidade, eu faria tudo igual. Na verdade, amados, quando eu ouço uma resposta desse tipo, uma resposta como essa, eu fico me perguntando se a pessoa que fala uma coisa dessa tem a exata dimensão daquilo que ela está dizendo. Será que a pessoa que está falando uma coisa dessa tem a noção real daquilo que ela está falando? Eu, particularmente, eu prefiro achar que não. Porque esse tipo de resposta, de que a gente não se arrepende de nada, é, no mínimo, uma resposta de uma, eu não sei se a palavra correta é essa, mas eu vou usar, de uma arrogância muito grande, amados. Não reconhecer que a gente erra e tem muita coisa na nossa vida que nós, se tivéssemos oportunidade, poderíamos mudar e fazer diferente, é no mínimo ter um pouquinho de humildade, calçar a sandália da humildade e reconhecer que nós falhamos e muito. Porém, eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que dizem esse tipo de resposta e que insistem nisso. Você deve estar, de uma certa forma, se perguntando onde nós queremos chegar com essa mensagem, com essas palavras. Amados, para ser bem sincero, a resposta é muito simples. Se alguém, ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória, acha que não cometeu uma série de erros e fez tudo certo, essa pessoa, na verdade, ela está sonhando. Eu tenho a plena convicção que, na sua lucidez, todas as pessoas que respondem que faria tudo de novo, no íntimo, sabem e têm a certeza que teria que mudar muitas coisas. Eu tenho a plena convicção que as pessoas que respondem assim têm no seu íntimo o desejo, na verdade, de, se possível, voltar atrás para mudar uma série de coisas. Não tem como, amados, a gente viver nesse sonho, nesse mundo de fantasia, dizer que se eu tivesse a oportunidade eu faria tudo de novo da mesma forma. Não pode ser, amados. Eu, por exemplo, para ser bem sincero, eu teria entregue a minha vida muito mais antes para Jesus do que quando eu entreguei. Se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, eu teria o desejo de ter nascido num berço evangélico. Então não tem como, amado, a gente
seguir com esse pensamento de que tá tudo certo, que nós não precisamos mudar nada, e se eu tivesse a oportunidade eu faria tudo de novo da mesma forma. Não tem como ser assim, amado. Nós temos que ter a sensibilidade de reconhecer que nós falhamos e falhamos muito, que nós precisamos muito nos arrepender e crer realmente na palavra de Deus, crer realmente no Evangelho, como diz, como Jesus mesmo está dizendo em Marcos 1,15. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, amados, é que nós primeiro precisamos reconhecer que nós falhamos, que nós erramos e que às vezes nós continuamos errando. E nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá, em primeiro para nós pedirmos perdão, nos corrigir diante do Senhor. E segundo, para que nós possamos retomar e fazer as coisas da maneira correta. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O que quer dizer isso? É que todo dia pela manhã o Senhor nos dá uma oportunidade nova de fazermos as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, de uma maneira que agrade o Senhor, da maneira que Ele deseja que tudo seja feito. Por conta de uma série de fatores que contribuem para esses erros, nós tivemos que cometer durante a nossa caminhada, e por muitas vezes, muitos desses erros fugiram do nosso controle. Nós pagamos alto preço, amado. Nós pagamos preços altos e não é possível, mesmo assim, as pessoas falarem que fariam tudo de novo da mesma forma. Eu não sei você, mas eu posso te dizer, eu mudaria muita coisa. Eu faria muita coisa de maneira diferente. Talvez muitas coisas que eu passei na minha vida eu não passaria se eu tivesse a oportunidade de corrigir algumas coisas, mudar algumas decisões. E é isso que nós temos que ter consciência, amados. Davi um dia errou e reconheceu o seu erro e pediu perdão para Deus, e Deus perdoou. E nem por isso ele deixou de ser considerado um homem segundo o coração de Deus. A questão não está no erro, a questão está em permanecer nele. O ideal é que você não peque, mas se você pecar, a palavra de Deus diz que nós temos um defensor, um advogado, alguém que está pronto a nos perdoar. A questão não é errar, a questão é permanecer no erro. E todas as vezes que eu não reconheço o meu erro, eu estou vivendo uma vida que na verdade não agrada ao Senhor. Isso é demonstração de arrogância e até mesmo de covardia, de medo de assumir os seus próprios erros. Nós temos que ter isso, amados, no coração. Nós precisamos encarar as coisas do jeito que elas são. Nós não podemos simplesmente achar que nós podemos continuar vivendo como nós estivéssemos num parque de diversão ou que nós vivêssemos uma vida de sonho. Existe uma realidade. E essa realidade tem que ser vivida. E essa realidade tem que ser vivida no prisma de Deus, na perspectiva de Deus. E eu sei que por maiores que sejam as dificuldades, nele nós somos mais que vencedores em todas as coisas, mano. A palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. Se fortaleça no Senhor. Viva na dependência do Senhor. Mensagem anterior, Davi disse: o Senhor é o meu rochedo. Ele é o meu lugar seguro. É assim, amados. Ele nos abriga. Ele não é acusador.
Acusador é o nosso inimigo. Se tem algo que fica te acusando, isso é obra maligna. O nosso Deus, ele nos instrui a nos corrigirmos e pedir perdão. Todas as vezes que você pede perdão, o seu pecado, segundo a palavra de Deus, é lançado no lago do esquecimento. Então Deus não fica te acusando. Quem te acusa é o inimigo. Então corrija. Reconheça os seus erros, reconheça as suas falhas. E reconheça que, se fosse possível, muitas coisas você mudaria. Muitas coisas nós faríamos diferente. Muitas coisas nós buscaríamos mais instrução da palavra de Deus. O arrependimento é o primeiro passo para que o homem se torne uma pessoa melhor e passe a viver os planos do Senhor. O arrependimento é o primeiro passo. É o primeiro passo. Eu não sei o que você tem que se arrepender, eu não sei o que você tem que falar, mas aí é você em Deus. Eu quero orar pela sua vida, abençoando você. Mas eu aconselho você a tirar um tempo e conversar com o Senhor. Talvez você tenha muita coisa que você precisa corrigir, se arrepender e pedir perdão. Eu quero orar pela sua vida, abençoando você. Pai, eu quero te louvar, te glorificar, te agradecer, Senhor Deus, por mais esse dia, por mais essa mensagem, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui. E eu quero, Senhor Deus, te pedir que, como a tua palavra diz, que o Senhor sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos pensamentos. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha trazer ao nosso coração, à nossa memória, tudo aquilo, Pai, que precisa ser corrigido, tudo aquilo que nós precisamos nos arrepender, tudo aquilo, Pai, que é o pecado, seja ele oculto ou não, que o Senhor venha trazer a nossa revelação, para que nós possamos, Senhor Deus, diante do Senhor, nos colocarmos, Senhor Deus, como pessoas que realmente se arrependem, como pessoas que realmente querem mudar, como pessoas que realmente, Pai, querem ter a vida transformada pelo poder da Tua Palavra. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor faça essa vistoria, Pai, na vida da minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos, desses meus amados, Pai, que estão aqui comigo. Aonde, Pai, esse vídeo, essa mensagem chegar, que o Senhor possa tocar esse coração, Pai, em nome de Jesus, e que ele possa sentir, Pai, o Teu toque, e que o Senhor traga a revelação de tudo aquilo que precisa ser consertado, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir que o Senhor continue abençoando, guardando, protegendo a vida de cada um dos meus irmãos, que eles possam, Pai, ter no Senhor todas as necessidades supridas em nome de Jesus. Eu sei, Pai, que o Senhor é socorro bem presente no dia da angústia. Então, Pai, socorre todas as necessidades, supre a necessidade de cada um. Que o Senhor possa entrar com providência na vida de cada um dos meus irmãos e que eles possam, Pai, reconhecer o Teu socorro, o Teu auxílio e declarar que tudo é o Senhor. O Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. O Senhor é digno, Pai, porque Tu és único e suficiente Salvador das nossas vidas. Eu quero te agradecer e te pedir, continua, Senhor, abençoando a vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Beijo no teu coração, se o Senhor permitir. Até a próxima, meus queridos. Beijo.